onde os usuários não possam entrar. Então tem que haver uma maneira de se fazer essa entrada de uma outra forma, não sei qual é. Mas ele não pode chegar na porta e dizer assim, eu vou, não, o senhor não pode ir. Ou o senhor larga fulano e volta para trás. Gente, isso não pode existir. Nós estamos trabalhando num lugar que é um órgão público, que o usuário tem todo o direito de frequentar. Como é que você tira esse direito dele? Se fosse comigo, eu ia ficar muito brava, entendeu? Porque eu acho que não é por aí. Então você tem que usar, tudo bem, faz estacionamento, tem que usar uma outra forma. Outra coisa que você falou, rouba um carro. Qual é a segurança que você tem, mesmo com ele fechado? Você não tem um seguro que cobre esses carros. Então não adianta nada você fechar. O guarda não vai cercear a saída de um ladrão, ele não tem como. Então não adianta, é bobagem esse tipo de coisa. Ah, o Carrefour é fechado. É uma firma particular, o Carrefour, e vai ter outra discussão mais específica sobre essa questão do planejamento, mas a partir da construção, da discussão em cima desse planejamento, nós vamos fazer um levantamento das necessidades do hospital, as demandas existentes no hospital em termos de clínicas, né? E a partir dessas demandas, né, discutidas e levantadas pela equipe de planejamento aqui do hospital, nós vamos poder ter uma ideia mais clara de um possível orçamento para o hospital de base. Porque de nada adiantaria também a gente estipular os distritos sanitários, o hospital passar a ser autônomo, sem que a gente tenha a menor, né, sem que a gente tenha o menor conhecimento de qual é realmente a demanda em termos físicos, financeiros do hospital de base. Então, a partir desse processo de discussão ascendente, envolvendo todos os setores do hospital, em termos de levantamento de demanda, de produção de serviços, nós vamos poder ter uma ideia mais clara, né, para poder estar elaborando o orçamento do hospital de base, que é o nosso objetivo último. Tá certo? Então, resumindo, nós estamos tentando montar um sistema descentralizado que supere a visão hospitalocêntrica que nós tivemos até aqui, que absorva, né, que unifique a questão da assistência médica com a questão da prevenção, a questão da saúde enquanto conceito mais amplo. Essa é a ênfase do distrito sanitário. Segundo ponto, nesse processo, estamos também rompendo com a excessiva centralização que a instituição viveu ao longo dos seus anos. Estamos propondo essa descentralização radical com autonomia orçamentária, financeira, administrativa, contábil. Né? Em terceiro lugar, né, não estamos propondo nenhuma medida coercitiva, né, ou punitiva, mas pelo contrário, nós estamos tentando com isso agilizar processos, modernizar, né, e tornar aquilo que já é bom melhor ainda. E tentar mostrar que podemos e devemos ser uma alternativa enquanto modelo assistencial, não só para o Distrito Federal, para o governo como um todo, para o Distrito Federal, mas até para o próprio país, que nesse momento vive uma situação dificílima, é uma encruzilhada, né, na questão da saúde. Tá certo? Lembra então, né, para o debate, né, Obrigado. Eu queria inicialmente fazer duas colocações. Primeiro, enquanto servidor dessa casa, dessa instituição, há 20 anos, foi a primeira vez que alguém me perguntou como que eu achava que devia trabalhar. Não foi para mim explicado, Roberto, é que a direção, a gestão do hospital de base estará, não o diretor, mas a gestão realmente do hospital de base estará subordinada ao distrito sanitário. E isso significa, sem dúvida nenhuma, que você vai ter um comprometimento orçamentário ligado a esse distrito sanitário. Quer dizer, essa separação é que pela qual nós lutávamos. E por que isso?
Porque esse hospital se recusa terminantemente a ser uma referência apenas para o Distrito Sanitário. Ele se recusa a ser subordinado, por exemplo, a um Conselho Regional de Saúde, que muitas vezes quer saber o que o hospital de base pode fazer para a RA1. Esquecemos que ele não pode estar nessa discussão. Ele tem que estar discutindo o que vai fazer na RA 13, 12, 11, 5, enfim, em todos os distritos sanitários, RA não, distritos sanitários, né, que fazem referência ao hospital de base. Quer dizer, o hospital não pode, de forma alguma, deixar de estar ligado a todos os distritos sanitários. Porém, do ponto de vista gerencial, ele vai estar subordinado a um só distrito sanitário. E sem dúvida que quando você tem uma subordinação gerencial, você acaba tendo uma destinação assistencial, queira ou não, forçada. É essa a questão que nos preocupa. Eu acho que o Márcio, sem querer, me deu a deixa quando ele chiou na hora que o Roberto falou que o CEDUS também estava na... Não sei se ele falou CEDUS não. Realmente, CEDUS não, porque o CEDUS é da administração central. É o órgão da administração central. E eu fico me perguntando, e o hospital de base? Não seria também um órgão da administração central? É essa questão que me pega e eu não tenho a resposta. Eu estou colocando como uma provocação, eu não tenho uma resposta muito clara para isso. Iniciativa financeira contábil, como disse o Roberto Brandt, eu tenho a impressão que esse é um marco histórico dentro da política de saúde do Distrito Federal. Eu costumo dizer que, na minha opinião pessoal, Denis, posso estar sendo até um pouco tendencioso, o documento mais importante que eu conheci nessa instituição foi a instrução número 693, que regulamentou a preceptoria de ensino. A partir daí, quer dizer, o hospital de base, a inserção dele no FIDEPS, a inserção dele uma série de verbas que são necessárias para tocar esse trabalho, se tornou possível. Então, eu entendo aquela instrução como uma instrução histórica. Não conheço nenhum documento até então tão importante como essa instrução número 6 de 93. Agora, com essa iniciativa de se fazer um planejamento descentralizado, passando por um processo ascendente e participativo, a meu ver, é a iniciativa mais importante até do que aquela anterior. Eu atribuo uma responsabilidade muito grande, não só na questão da mudança do modelo do REMA, do modelo assistencial, como também nessa diretriz de planejamento, porque uma coisa certamente vai estar imbricada na outra. Então, enquanto participante da oficina, com a Jaqueline, com o Chagas, com o Carlos, com o Neudi, quer dizer, ficamos com uma responsabilidade muito grande de, sob a orientação do Roberto Brandt, que é o diretor do planejamento da Secretaria, tentar chegar o mais próximo possível dessa proposta. Evidentemente que os prazos são muito curtos, mas o desafio é grande. Eu acho que a gente tem que ter um fôlego, desde o seminário de amanhã até o dia 4, para a gente conseguir fazer uma proposta muito próxima do que seria o ideal. Todos nós que estamos no auditório, é a questão do que vai acontecer com a ocupação hospitalar. Se ela vai continuar, como é que vai ser administrada, como é que ela vai se posicionar dentro do novo modelo. Essa pergunta gostaria de uma resposta. E também é a questão dos distritos sanitários. Pelo que eu vi o Roberto falar agora, o Distrito Sanitário 1, que é a região administrativa 1, é um gigante dentro do reino. Ele engloba toda o hospital de base, os hospitais da Asa Sul, Asa Norte, o Centro de Saúde, o Hospital de Apoio e outros mais. Então, a minha preocupação, e essa é a questão que eu quero colocar, porque isso pode até servir de uma crítica à Comissão de Planejamento, é que, na hora de uma convocação, na hora da distribuição de verbas para a administração desses distritos, será que a RA1 não vai ficar na cabeceira e assumir toda a dotação, enquanto que as prioridades que se quer dar no momento, a periferia, os seus problemas locais não ficariam aí perdidos?
Então, essa é a minha dúvida e também uma colocação que eu acho que é válida. Obrigado. Mais uma colocação, já quer fazer comentários? Não, para responder essa questão que a Iniciara colocou, por exemplo, a questão da subordinação do hospital de base ao distrito sanitário. O que a gente tem que ter muito claro é que, em relação, por exemplo, ao distrito sanitário, ele não se esgota dentro de um parâmetro técnico-burocrático representado pelo componente territorialidade. É isso daí, não é apenas e tão somente um território. Se nós tivermos essa visão, nós vamos criar em Brasília 13 repúblicas independentes e isso seguramente não vai acontecer. Nós temos que passar a pensar em rede, em um sistema de saúde, não é isso? Respeitando-se integralmente a interdependência e a intercomplementariedade existente entre esses distritos sanitários, tá? Onde, em cima de diretrizes gerais, há essa flexibilidade a nível, por exemplo, do planejamento e assim por diante. Mais uma vez, eu gostaria de procurar fazer um exercício que talvez aclarasse algumas coisas. Se nós pegássemos, por exemplo, como é que vai se dar esse processo? Pergunto aos senhores, hoje, na instituição e ao longo de toda a história de ordem institucional, nós planejamos? Nós planejamos? Aleatoriamente, não é isso? Fica no chutômetro, no achismo, não é isso? Até mesmo, por exemplo, vamos pegar um dado objetivo, até mesmo em relação a quantitativos de materiais que devem ser comprados. Não se tem absolutamente nenhum tipo de justificativa, não é isso? Preciso de 200 espéculos vaginais, número 1. Por que 200? Por que não 300? Por que não 150? Por que não 100? Não é isso? Então, em realidade, o que está se procurando, esse é um aspecto que a gente gostaria de destacar, é de incorporar a cultura institucional às práticas e os procedimentos de um planejamento. Que nós não temos essa tradição e não temos uma cultura de planejamento a nível institucional. E graças ao trabalho que hoje vem sendo feito, em especial pelo grupo de planejamento, há essa perspectiva desse tipo de incorporação. Perfeito? Então, esse é um aspecto de ordem importante. Por que isso é importante? Outra coisa que eu pergunto a vocês, quem é que deve planejar? Quem deve planejar? Sou eu no nono andar aqui do Pioneiras? É o doutor Márcio no 8º andar dos Pioneiras? É o Roberto no nono andar? Veja, Pedro. É lógico, gente. Nós não temos, a nível central, a mínima condição de vir a executar um planejamento que responda integral ou adequadamente às demandas dos profissionais de saúde e às demandas populacionais. O que é que se pretende? Começa lá no centro de saúde, com um conjunto de trabalhadores planejando e executando ações, tá certo? E é evidente que uma das etapas mais importantes desse processo de planejamento é a avaliação, e que essa avaliação seja feita de uma forma sistemática para você corrigir possíveis erros ou possíveis distorções. Ou seja, não é ter um planejamento engessado, fechado, não é isso? Tá? Se você tem uma determinada, por exemplo, um determinado distrito sanitário, vamos pegar aqui Taguatinga do Jefferson, vocês têm 11 unidades básicas de saúde, não é isso, Jefferson? Ô, Jefferson, não, 11 não, são 10 lá, né? Podem não responder, então ficam 10. Então, vão convergir para o distrito sanitário aquilo que é produto, digamos, do planejamento que o Roberto colocou, planejamento participativo ascendente, onde você vai ter a esse nível, ou tá vendo como é? Tá? Essa daqui é uma diferença de iniciário.
tá? Onde vai ter todo um processo de consolidação para você não perder a visão de um subsistema de saúde representado por um distrito sanitário. Perfeito? E os vários distritos sanitários demandam ao nível central, onde o nível central vai fazer o quê? Pega, é alimentado, é subsidiado pelo nível distrital e vai se compor de forma a responder da maneira mais ágil aquilo que representa uma demanda do trabalhador e da população. Então as pessoas me parecem estão com uma relativa dificuldade de entender, tá? É que esse processo vai permear todos os níveis e todas as instâncias. Por isso que nós não precisamos temer pela questão de uma distorcida distribuição de recursos. Não é isso? E outra coisa que nós temos que começar a pensar na criação de determinados indicadores, em especial, que fujam dos aspectos apenas e tão somente voltados para a produtividade. Produtividade é importante, mas em nosso modelo ela tem que ser secundarizada e relativizada. E nós vamos ter que trabalhar com determinados indicadores de qualidade de serviço, por exemplo. Então essas questões, e é evidente que isso daí vai sendo construído ao longo do tempo, porque nós temos um fato e um fator limitante hoje. Temos um fator limitante. Nós não temos quadros adequadamente capacitados para realizar algum tipo de atividade mais complexa, por exemplo, a nível de orçamento, a nível de licitações, etc. e tal. Nós não temos. Nós vamos ter que treinar pessoal para viabilizar esse tipo de proposta. Tá ok? Mas uma coisa que a gente gostaria de deixar claro é que nesse momento, primeiro, é pensar-se não esgotar distrito sanitário em seu aspecto meramente territorial. Nós não vamos admitir que se criem 13 repúblicas independentes dentro de um processo de autonomia anárquica, não. São diretrizes gerais, o planejamento feito em cima dessas diretrizes gerais, correspondendo às demandas de ordem populacional e perpassando todas as instâncias, todos os níveis, alimentando um nível central que, em um primeiro momento, ainda vai estar relativamente fortalecido. Concorda comigo, Roberto? Tá? Que vai ter que confluir, mas gradualmente você incorporar elementos de maior complexidade à ação desenvolvida pelo distrito sanitário, onde o distrito planeje, onde ele venha trabalhar com orçamento, onde venha trabalhar com custos, contabilidade financeira, essas coisas todas. Perfeito? Deu para responder? Então não precisa ficar assustado, não. Não precisa ficar assustado. Que até a questão, gente, que é importante, que é de fundamental, a integração de ordem assistencial, ela não elimina a possibilidade da autonomia, não. Muito pelo contrário. Ela é um elemento que fortalece e aponta enquanto perspectiva, até mesmo garantir-se com maior segurança uma autonomia, por exemplo, de ordem econômico-financeira para os vários distritos. Uma pergunta que Pedro colocou foi a questão do que vai acontecer com a Fundação Hospitalar do Distrito Federal, não é isso? As nossas discussões, eu posso lhe assegurar que estão ainda muito incipientes. Nós sabemos o seguinte: nós vamos encaminhar um processo de reforma administrativa a nível setorial. Existem alguns aspectos que nós dependemos de uma reforma mais ampla, do GDF. Se nós, por exemplo, dentro da estrutura atual, não é isso? Que é uma estrutura antiga, se nós, digamos, eliminarmos como a fundação, nós vamos perder toda a agilidade entre aspas, né, que o negócio é paquidérmico, de procedimentos. Então, todo e qualquer processo licitatório teria que passar por outra instância que não a Secretaria de Saúde, por exemplo, e haveria uma determinada centralização. O que está se pensando é numa fundação de saúde, Secretaria de Saúde, uma fundação de saúde do Distrito Federal, tá ok? Tendo o Distrito Sanitário como unidade orçamentária, por exemplo. Tá ok? Dentro dessa perspectiva, então, de manter-se a agilidade de procedimentos, ou melhor dizendo, incrementar essa agilidade de procedimentos e garantir essa descentralização de ordem político-administrativa. Tá? O reserva dessa, assim,
essa participação na resposta, uma resposta coletiva, mas eu vou aproveitar para tentar chamar uma reflexão sobre essa questão que o Elcio levantou, das especialidades médicas. Eu acho que isso é uma coisa que é muito polêmica e discutida no mundo inteiro. Esse caminho que a medicina tomou em muitos lugares do mundo, de progressivamente se decompor. Eu estou aqui esperando que o Denis daqui a pouco participe dessa questão, porque isso é o que está aí nesse corredor todo pregado aí, né? Do paradigma cartesiano com o paradigma que se propõe hoje como alternativo holístico. Mas no campo da medicina, isso ficou muito claro, quer dizer, houve uma decomposição da medicina em especialidades, e isso tomou um caminho quase que sem volta, em que progressivamente o número de especialidades aumenta e que cada especialidade passa a se fragmentar mais ainda, de tal forma que hoje nós já temos até especialidades, inclusive reconhecidas pelo próprio Conselho Federal de Medicina, o que eu acho um equívoco lamentável, em que métodos propedêuticos se tornaram especialidade. Passar um tubo hoje é especialidade. Quer dizer, isso é um negócio inimaginável. Na minha cabeça isso não entra. Então essa fragmentação, eu acho que ela é prejudicial às ações de saúde. E aí, independente, quer dizer, não estou me restringindo estritamente à área médica, mas ela é prejudicial de uma maneira geral. E é um erro que deve ser combatido. O que não quer dizer que quem defende essa posição como eu, seja contrário ao avanço da ciência, ao progresso da ciência. Isso é outra história, certo? Então a gente precisa no campo das especialidades, estar atento para essa questão da fragmentação do conhecimento científico, que torna hoje grande parte dos profissionais médicos alienados em relação a questões fundamentais para o paciente, quer dizer, a sua estrutura psíquica, social, a sua inserção no seu mundo. O médico hoje no pronto-socorro atende o paciente e trata se relaciona com o paciente em relação a uma questão específica de um determinado sistema da qual ele é especialista, se esquecendo de toda a inserção biopsicossocial do paciente que está ali. Mas o bolo é 100, nós estamos pedindo 1000. Então como é que a gente vai, num planejamento ascendente e participativo, definir? Quer dizer, a gente vai ter que ter essa visão que o Márcio disse, uma visão do todo, que o João disse também. Quer dizer, quem está no Justiça Sanitário, no Centro de Saúde, vai ter de entender a questão global, que não é da cabeça do secretário. Porque eu lembro do primeiro encontro que tive com o João, em dezembro de 94, lá na FENAM, ele fez a pergunta para o grupo do Hospital de Base, não sei se não era disso, João. O que vocês acham de trabalhar no perfil epidemiológico? A pergunta que ele fez, deixou lá e não quis responder, não. Na verdade, a gente tomou aquilo como uma diretriz gerencial. Quer dizer, na verdade, o importante são as necessidades da população. O restante tem derivado disso. E, naturalmente, a sociedade capitalista não está voltada para isso. Está voltada para o lucro. E nós somos uma sociedade capitalista. Um governo da frente popular, mas cercada por um governo neoliberal. A gente não pode fazer uma abstração na realidade. Então, quando a Liana faz aquela pergunta, nós estamos de estar cientes, na realidade nós estamos. Estou colocando apenas uma primeira reflexão. Então, tanto no Mercosul, como os empregados da Itália e leste europeu deveriam ser lembrados. Como de hábito, nos nossos eventos, nas discussões no hospital, nós temos já em tradição convidar colegas de outras regionais, companheiros que trabalham nas diversas regionais, para estarem aqui dando o seu posicionamento, dando suas ideias, sua visão em relação ao próprio Hospital de Base. Nós começamos trazendo o Dr. Romualdo de Itaguatinga, trouxemos depois o Saraiva, e amanhã nós teremos aqui até chefe do Centro 2 de Sobradinho, nesse debate que o Denis já fez referência. Estará acontecendo aqui nesse mesmo auditório amanhã.
E hoje nós temos o prazer de receber aqui o Jefferson Bolhosa, que é administrador da Coordenação Regional de Saúde de Taguatinga, e que tem duas intervenções a fazer. Uma, que é em relação ao que ele Anai falou, né, que ele queria dar um... E depois também já pode aproveitar, Jefferson, fazer sua colocação. Como vejo os qualidades, mas não é como vejo o binóculo, não. Eu acho que a resposta da companheira aqui não ficou muito bem contemplada pela mesa, pelo menos na minha visão, né? Pelo seguinte, não vai adiantar realmente nada o governo baixar um decreto, tá certo? A secretaria baixar um decreto e vir e ser implantada a nova situação, o novo modelo. Vai depender a garantia dele de nós mesmos. Se nós não ficarmos convencidos, tá certo? Que esse é o modelo, que essa situação, que até hoje, desde sendo construída, tem que mudar, e é no rumo que nós estamos indicando, né, com algumas correções, realmente pode vir qualquer um e o outro que vai vir, tá certo? Vai baixar outro decreto, vai mudar, não vai adiantar nada. Quem vai garantir a mudança, a nova visão, vamos ser nós mesmos. Tá certo? Vai depender única e exclusivamente da gente. Não depende de decreto de ninguém. Só depende de nós, da nossa capacidade, da nossa competência e do nosso entendimento de reconhecer o trabalho. Só isso. Bom, primeiro eu queria dar uma impressão que eu acho que não é só de Taguatinga, mas é de todas as periferias, tá certo? De Brasília. Que é um sentimento de menosprezo, é um sentimento de ficar de lado, ficar à deriva, ficar sempre com as migalhas. Então esse é o sentimento de toda a periferia com relação ao hospital de base. Tudo vinha para o hospital de base, todo mundo que está por lá quer vir para cá, ninguém quer ficar trabalhando lá, nas especialidades, particularmente os médicos e enfermeiros, pessoal de nível superior. Então esse é o sentimento que todas as periferias têm, não é o do Jefferson, não, mas é de toda a periferia. Tá certo? Então esse é o sentimento da periferia que tem com relação ao hospital de base. E acho que é algo que todos têm consciência aqui. Por quê? Para os concursos, todas as instruções, as normatizações de remoções, todas as tendências eram para vir para cá, ou para o Agarram, ou para o Agarrais. É para vir para cá, ou para o Agarram, ou para o Agarrais. Então, esse eu acho que é o que permeia as questões. E a gente pode constatar hoje, tá certo, o que é o hospital de base diante das outras regionais. Nós temos, eu soube, por intermédio do nosso amigo, que o NEX do hospital de base tem 28 pessoas. Quantas pessoas tem um som aqui? A SDRH. Quantas pessoas tem um som aqui? Trabalhando na escala? As 40 pessoas. Então, quando nós, em Taguatinga, estamos suando para achar 10, tá certo? 10 pessoas para montar o som, com quem? Com pessoas que estão encostadas na medicina do trabalho, né? Com pessoas que estão, vamos dizer assim, não adaptadas em determinados setores, etc. Os companheiros têm 40. Então, nós, tá certo, de toda a periferia, temos um problema grave, gravíssimo, que se chama recursos humanos. E aqui não tem tanto quanto nós temos. E nós temos outras realidades também. Vou citar um exemplo. A nossa ortopedia de Taguatinga, apesar de ter 50% menos pessoas que a ortopedia daqui tem, nós realizamos mais cirurgia, temos um atendimento maior que o daqui. É uma aberração? É uma aberração. É uma aberração. E aí os dados estatísticos não é palavra minha, são dados estatísticos da Secretaria de Saúde com relação a certos atendimentos. E, fora isso, outras coisas que permeiam hoje as periferias. As periferias hoje, para crescerem, e eu estou numa, vamos dizer assim, estou numa regional mais ou menos privilegiada. Porque Taguatinga hoje, ela é referência, ela serve como referência para mais de 1 milhão de pessoas, para Ceilândia, em algumas especialidades, para Braslândia e outras,
tá certo? A gente segue como referência. Graças a Deus, o tomógrafo está instalado lá e quase que é instalado aqui por uma briga, né, que o Hospital de Base queria, não queria que fosse para lá, queria que viesse para cá, né? Acho que algumas pessoas aqui conhecem essa briga. Então, nós temos uma dificuldade. Qual é? É de crescer, de oferecer um serviço ao qual nós podemos estar oferecendo à população que nos rodeia. Para quê? Para que não superlote, para que não venham para aqui, para o plano piloto, para o hospital de base. Se nós pudermos, tá certo? Se houver um reconhecimento, né, de que algumas ações, tá certo, na área de saúde, tem que ser descentralizada, tem que sair do hospital de base, tem que ir para outras regiões. Por exemplo, a região de Taguatinga, de Ceilândia e do Gama é a região onde ocorre o maior número de acidentes de veículos. Não é no plano, não é nessa região daqui que acontece o maior número de acidentes. O maior número de acidentes que ocorre de automóvel é naquela área, é naquela região. Então por que o polo está aqui? Não seria uma solução para dar um melhor atendimento, maior rapidez, ser lá? Ter uma unidade de polo lá? É, lógico. Se lá ocorre o maior número de acidentes, então tem que ser lá. Inclusive está se fazendo no PAN, vai se fazer o tratamento de fisioterapia. Vai ser instalado no PAN esse tipo de tratamento. Por quê? Tendo em vista as sequelas de acidente. As pessoas têm que fazer um tratamento, tá certo? Para se recuperar das sequelas dos acidentes. E lá está o maior número de acidentados que moradores que estão lá naquela área. Taguatinga, Ceilândia, Gama. Muito bem. Nós temos esse problema, mas eu acho que com essa nova visão, e nós brigamos tanto tempo, lutamos tanto para mudar, tá certo, as coisas, para que... E nós temos um grande detalhe também, uma outra constatação que a gente faz. Quase todos os secretários de saúde, anterior ao João, saíam ou do hospital de base ou do L2. Não é verdade? Né? 90% dos secretários de saúde, e a gente pode listar aqui, tá certo? Saíram do hospital de base ou do L2. E esse também era o grande defeito. Por quê? Porque os companheiros, e ainda é um grande defeito, os companheiros aqui do hospital de base, o diretor, ele não tem que fazer nada, ele tem que atravessar uma rua para estar na sala do secretário. Só atravessar uma rua. E usa muito dessa proximidade, não usa não, usava muito, certo? Eu vou te aliviar. Então, usava muito dessa proximidade, tá certo? De estar conseguindo mais recursos, tá certo? De aparelhar mais, e etc. Então, essa é a visão, eu acho que não vai ser só minha, não. Vai ser de muita gente que vai vir aqui, tá certo? Das outras regiões, tá certo? De mostrar esse sentimento que tinha, eu pelo menos não tenho mais, com certeza não tenho mais. Estou dizendo uma coisa que existia. Eu acho que não existe mais isso, tá certo? Eu acho que a tendência agora, tá certo? Com as novas cabeças, tá certo? Com as novas visões que temos, tá certo? Tudo tende a melhorar porque não é a questão de melhorar o hospital, não é melhorar o meu hospital, não é isso. É você reconhecer que epidemiologicamente, tá certo? Existe uma realidade. E nessa realidade, os recursos, eles têm que ser colocados aonde existe essa realidade maior. Sem que haja aquela aproximação só porque é maior. Tá certo? Só porque tem mais. Não. Tem que ver aonde existe hoje as necessidades da população. Onde existe o maior número de acidentes, onde tem o maior número de crianças desnutridas, onde é que tem que ter um atendimento. Se determinada região atende mais de 1 milhão de pessoas, como é que ela pode ter 20 pediatras e a outra que não atende 500 mil tem 40 pediatras? Isso não dá. Não existe isso. Isso não é política de saúde. Isso não é política de saúde. Então, essa é a realidade que existe hoje. Hoje nós temos na periferia, tá certo? Dos quadros previstos para a contratação, 60% do quadro previsto contratado. E no plano piloto,
do quadro previsto, você tem 80% do quadro contratado na área de nível superior. E isso não pode continuar mais. Por quê? Porque o plano piloto não atende a metade do que a periferia atende. Não atende. Os usuários não buscam esse centro aqui para o seu atendimento, como buscam lá nas periferias. Aí não é só Taguatinga, Gama, Ceilândia, Sobradinho, Braslândia, Planaltina. Se a gente botar em números, tá certo? Como diz o companheiro ali, vamos pegar pessoas com competência técnica para tentar elaborar um projeto de gastos, de execução de gastos, para projetar como vai crescer, quais são os recursos que precisam, qual é o equipamento que necessita. Então vamos fazer da mesma forma. Vamos pegar um bando de pessoas técnicas, tá certo? Com bastante competência, e vamos ver aonde é que está a demanda em Brasília. Onde é que precisa dos profissionais? Aonde é que precisa? E vamos realocar esses profissionais. Eu acho que o grande desafio que nós temos, tá certo? É quebrar as corporações hoje de você botar o profissional aonde a população precisa, aonde o usuário está. Então esse é o grande desafio para mim, tá certo? Para essa gestão. É você fazer com que o profissional entenda que ele tem que trabalhar em Taguatinga, que ele tem que trabalhar em Sobradinho, em Planaltina, não é porque ele quer, é porque lá está o usuário. É porque para você trazer o usuário para cá, ele vai gastar dinheiro que ele não tem, tá certo? E vai fazer com que um servidor fique lá trabalhando e dê a sua colaboração, faça o seu trabalho, tá certo? Aonde as pessoas precisam. Então esse é o grande dilema nosso, e esse é o grande desafio. É você fazer com que as pessoas trabalhem aonde precisa do seu trabalho, não onde ele quer trabalhar. E isso é o que nós vivemos até hoje. E nós estamos sofrendo a grande consequência disso. A frequência pode ficar tranquilo que não aponta como intervenção, não, viu? Tudo bem? Não, o que nós temos em realidade, gente, se nós tivéssemos oportunidade, ao invés de ficar internalizado em um gabinete, mesmo sendo aqui do lado, a gente estaria sempre presente, atuando em qualquer fórum, em qualquer instância, que contasse com a presença dos trabalhadores de saúde para discutir de uma forma ampla, franca, aberta, não é isso? Todos os problemas e processos que envolvem o setor saúde. Mas aqui, infelizmente, não é isso, meu caro? A gente tem aí determinados compromissos que acabam nos prendendo. A nossa disposição é de realmente estar o mais próximo possível, o maior número de vezes possível, junto aos trabalhadores de saúde, para discutir todos esses aspectos relacionados à mudança do modelo de atenção no DF. E, mais uma vez, muito obrigado a vocês. Não, mas era reforçar só o seguinte. Eu acho que a mesa, acho que se vai entender assim, eu acho que o que tem que ser compreendido nesse momento é que está em curso um projeto, que é um projeto de governo. Nós estamos cumprindo com a nossa obrigação, nosso dever de estar apresentando uma proposta de mudança em cima do diagnóstico que se fez, que o modelo que está aí está completamente inadequado, e que essa proposta ela não deve ser encarada como um pacote que chega de cima para baixo, senão que, a partir dela, toda a construção, toda a discussão é feita desde o nível básico até o nível central, incluindo todo e qualquer trabalhador e com seus interesses e com seus questionamentos, né? Acho que é importante deixar nesse momento. Agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que, em nome do planejamento, a gente está à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida dos processos. Obrigado. Companheiro de trabalho aqui do Hospital de Base, de onde é o único alívio que eu tenho de trabalhar pertinho e poder revê-los sempre que possível. Muito obrigado.
físico, eles queriam alertar a comunidade sobre os riscos do fumo. Quase que este bebê entra no passeio. Mas algumas pessoas foram para o parque dispostas a não fazer muita coisa.